Boa tarde a todos. Boa tarde. O livro que nós lemos se chama Inocência, de Visconde Taunay. Ele foi publicado em 1872 e eu me chamo Pereira e sou pai de Inocência. Eu sou naturalista alemão que descobriu uma rara espécie de borboleta chamada Papilio inocência. Eu sou Cirino, sou um farmacêutico que se passa como médico e que se apaixona pela inocência. Eu sou a Inocência. Eu sou Manecão, noivo apresentado de Inocência. Você não fala? A história dá início no interior do Mato Grosso, quando dois cavaleiros se encontram, um se chama Pereira e o outro se chama Cirilo. No decorrer da conversa, Pereira e Cirino, Pereira menciona que sua filha está muito doente no quarto, está com febres, e o Cirilo fala que ele é médico, mas na verdade ele é um farmacêutico que de tanto ele receitar remédios, ele se autodomina médico, né? E aí o Pereira leva Cirino até o quarto de Inocência, até na fazenda, né? E pede para ele medicar Inocência. E fala, né, que ali nunca ninguém tinha entrado, a não ser alguém da família ou o guarda-costa mudo que se chamava Tico. E no decorrer da história, chega na fazenda um botânico, um naturalista chamado Meyer, onde ele traz consigo uma carta de recomendação do irmão de Pereira, que Pereira não ouvia há muito tempo. E nessa carta estava escrito que se esse naturalista chegasse a essa fazenda, era para Pereira aceitar ele de mãos abertas, porque ele era uma pessoa do bem e ele só queria descobrir novas espécies e estudar. Pereira aceita Meyer na casa e fala que ele é muito importante por conta que o irmão dele falou e tinha enviado a carta, até o momento em que Meyer é apresentado para a Inocência, onde ele acaba elogiando ela, falando que Inocência era muito linda. Pereira fica muito bravo e fica com medo de o alemão seduzir sua filha. Com esse acontecimento, Pereira fala com Cirino para ele cuidar de Inocência, pois Pereira iria seguir o alemão para onde ele for. Enquanto Pereira vai seguir Meyer para a busca de espécies, Cirino a cada vez se aproxima de Inocência. E Cirino se declara para a Inocência e explica ela o que é o amor, e ela fala também que ama muito ele. Agora muda. Da história é Destacando em que os momentos onde ele podia visitar ela, ter uma conversa a sós, era somente as noites, onde Pereira e o Anã e o Tico não estavam por perto. Cirino pensava em fugir, pois não tinha coragem de falar com o pai de Inocência e falar com ele. Enquanto isso, Meyer pesquisa seus insetos e acha uma borboleta rara e linda que só tem no Brasil e dá o nome para ela de Papilio inocente. Cirino e Inocência bolam um plano para ficar juntos. A Inocência conta para Cirino que ela tem um padrinho e que Pereira tem muita confiança, que tem muito respeito. Então, se eles convencessem esse padrinho, seria mais fácil de Pereira aceitar que eles se casassem. Então, Cirino sai para conversar com o padrinho e Manecão chega. Manecão todo feliz que vai se casar com Inocência, e Inocência logo corta, falando que ela vai se casar com quem ela realmente se ama, que é Cirino. Então, com tudo isso, o Pereira fica muito bravo. Ele falou que Inocência vai sim se casar com o Manecão.
Então o Manecão pede quem mais entrou na sua casa para ela se apaixonar. Pereira lembra e responde que sabe quem que... Pereira lembra e responde que sabe quem que... Se diz Sofia, foi o Mary que ficou em sua casa. Pereira. Em sua casa. O Manecão fala que ela vai matar o alemão. Com isso, o guarda-costa de Inocência, o Tico, consegue se comunicar com o Pereira e o Manecão, avisando ele que, na verdade, quem que tinha conquistado a Inocência não era o alemão, e sim Cirino. Com isso, o Cirino está lá com o padrinho de Inocência, conversando, pedindo ajuda a ele. O padrinho de Inocência pede 3 dias para o Cirino, para ele pensar no caso. No terceiro dia, o padrinho de Inocência resolve ajudar o casal e marca um lugar combinado para eles conversarem sobre o assunto. Só que quem chega no lugar do padrinho de Inocência é o Manecão. O Manecão pede a ele se ele é o Cirino e pede se ele conhecia a moça Inocência. Só que, com isso, depois disso, o Cirino acaba revelando que sim, era ele, e que sim, ele estava apaixonado por Inocência e que ele não teria chances com a Inocência. Com isso, no ataque de fúria, ele mata o Cirino a sangue frio. Com isso, o Manecão foge. Depois disso, quem chega aos socorros de Cirino é o padrinho de Inocência. Mas aí o padrinho de Inocência, Cirino, diz as últimas palavras. Então ele fala para o padrinho doar o seu dinheiro e pede para ele não deixar Inocência se casar com o Manecão, pois ela não o ama. Inocência fica sabendo que Cirino morreu e ela acaba morrendo também de novo. Com isso, o alemão Meyer vai para a Europa e apresenta uma conversa científica a espécie rara da borboleta chamada Inocência. E com isso, nós vamos à história da Inocência. Acabou? Acabou? Oi? Acabou? Juntem-se para foto, Sabrina.